Olá galera, tudo bem? A gente vai dar continuidade aí nesse treinamento que a gente está fazendo. A gente só vai fazer essa parte aqui do login. Acho que é importante aí a gente saber. Deixei aí se você estiver fazendo curso aí na Udemy, deixei na parte de recursos esse arquivo zip aqui, Material Kit React Master. E esse site você pode encontrar esse template você pode encontrar na internet, no Creative Team. Não é um site meu, é um site simplesmente um site onde você consegue baixar temas em React gratuitos, tá? Então, isso aqui já é um tema gratuito, não é pago, e a gente vai poder utilizar isso no nosso treinamento, tá? Então, para que vocês comecem, vocês vão descompactar esse que você baixou de lá da internet. Então, eu vou dar outro nome para ele. Eu vou colocar landing. Vou colocar material mesmo, material. Então, eu estou modificando o nome dele para material. E aí a gente vai abrir no VS Code. Deixa eu ver se tem como não. Eu vou abrir aqui o VS Code. Eu vou vir aqui no New Window. Aqui no meu caso é New Window, né? Eu vou abrir aqui File, Open. E a gente vai abrir lá o Creative Team, né? Vamos voltar lá para React, que eu estava aqui na pasta React. E aí a gente criou aqui a pasta Material. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu vou dar aqui um zoom aqui para a gente conseguir visualizar melhor. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é abrir aqui o terminal e dar um yarn, se você já tiver o yarn instalado, ou npm install, tá? Npm install ou yarn. Eu vou dar o yarn, estou mais acostumado com o yarn. Ele vai instalar todas as dependências que a gente tem. E outra coisa que a gente tem que ter é o back-end aí rodando e o MongoDB também. Deixa eu ver se meu MongoDB está rodando. Meu MongoDB está rodando. E aí eu vou rodar o servidor de back-end para que a gente consiga fazer esse exercício de hoje. Basicamente aqui essa aula de hoje a gente vai modificar essa view aqui que a gente tem aqui da login page, tá? Essa view aqui. E aí a gente vai modificar essa view para que a gente utilizando hooks, React Hooks, para a gente fazer um login bem parecido com o que a gente fez nas últimas aulas, mas a gente não vai usar o Redux mais, tá? Ele está todo feito utilizando function em vez de classes. Então, no function, ele não funciona o Redux, você tem que ser um componente. Qual que é a vantagem de você usar o hooks? Ou você vai usar o hooks, ou você vai usar o Redux, tá? Não é obrigatório usar o Redux para quando você está trabalhando com componentes, mas no nosso caso aqui, eu acho importante a gente aprender o hooks também, tá? Porque eu não ensinei o hooks nas últimas aulas, e eu acho que isso aí vai ser importante para a gente poder aprender um pouco mais sobre React, sobre hooks nesse treinamento. Então a gente vai adicionar algumas outras coisas aqui e a gente vai também fazer uma modificação que eu já posso começar por aqui, cara. Vai ser um botão Custom Import. Como vai ser só o login, essa aula de hoje, nós não vamos ter esse first name, que a gente deixou aqui como estava compactado, depois a gente pode pegar esse componente de novo para fazer o cadastro, tá? Então aqui a gente não vai ter esse componente, vai ter só o e-mail password, e aqui a gente tem que colocar o button, a gente tem que colocar ele disable aqui, cara, disable, porque a gente só vai poder colocar ele enable quando o formulário estiver preenchido. Vou esperar terminar de fazer o yarn aqui
E aí já vou começar a fazer as alterações aqui no código. Galera, dando continuidade aí, eu coloquei o disable aqui, mas eu teria que bolar uma forma de fazer um form reativo. E aí não vou fazer isso por enquanto, entendeu? E validar o form e só deixar ele habilitado quando você tiver com os campos preenchidos. Que eu tenho que ver como que funciona esses componentes aqui direito para fazer um form reativo. Vou deixar isso para a próxima aula. Então, aqui a gente vai colocar login, assim, e aí eu vou deixar para vocês aí também um exercício aí para vocês fazerem, para tentar ver se vocês conseguem fazer o cadastro de usuário, tá? Eu vou fazer o possível aqui para, como eu estou gravando essas aulas também para o meu curso gratuito de React na Udemy, então vou ter que fazer uma coisa mais rápida e mais dinâmica aqui, e eu vou explicar para vocês como que funciona essa parte do login. Então vai ser uma coisa bem simples, essa questão até de validação do form reativo aqui, eu tenho que dar uma lida na documentação do Create Team para ver como que a gente faz essa parte da validação, mas eu até tinha deixado aqui a validação do formulário já aqui no componente, mas como se, por exemplo, se o e-mail não tiver preenchido, o botão tem que ficar habilitado ou desabilitado. Eu vou tentar fazer isso, dar uma lida na documentação, dar uma pesquisada para ver como é que faz isso e vou gravar isso na próxima aula. Eu vou ter que usar aqui um pouquinho de Ctrl+C, Ctrl+V, porque o curso da Udemy ele tem um tempo gratuito, né, que eu estou colocando, ele tem um tempo reduzido. Então, vocês me desculpem por isso, para a gente agilizar a aula. E se vocês estiverem vendo minhas aulas, acompanhando as aulas em outras plataformas aí, vocês já aprenderam um pouco mais sobre React. Mas hoje aqui a gente vai usar o hooks e vou explicar para vocês como que usa o hooks. Vocês podem ver que já está usando aqui o useState. E basicamente é uma variável que eu tenho dentro na memória da minha função, né, que é uma function, não é uma class, não é por si só um componente, mas é considerado um componente, né, só para poder, teoricamente é um componente. E aí você vai ter uma variável chamada e-mail e uma variável chamada password, e o set e-mail e o set password. Então, para alterar a informação do e-mail, alterar a informação do password, você usa essas duas funções aqui. Só que tem um problema. O meu input, ele é um componente, está vendo? Vocês podem ver aqui que ele é um componente que está dentro aqui de components, custom input. Vocês podem ver que ele está dentro aqui de components, e aí eu preciso fazer umas modificações, porque o estado da alteração, quando eu altero a informação que está no meu componente, quando eu vou digitando o meu e-mail, eu tenho que setar o hooks para que quando eu enviar essa informação para o meu back-end, para a minha API, eu tá com o e-mail e o password setado no meu hooks. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais algumas alterações que eu vou ter que fazer a mais. Vamos voltar aqui pro componente, para a parte principal do login page. Eu vou fazer primeiro isso aqui, tá? Então eu tenho que ter uma função aqui dentro do meu componente principal, do componente Py, ou seja, esse aqui, login page, é um componente Py. É uma página, você está considerando como página, mas é um componente Py que eu tenho vários filhos, que aqui é o card, o button, o custom input, e aqui está o custom input. E para que eu consiga setar o hooks, mudar a variável do hooks, né, essa variável de e-mail, eu preciso criar essa função global aqui, ou seja, no Py, que vai ser acessado para o filho, tá? Funciona assim mais ou menos. Então eu tenho que passar essa função dentro aqui do meu input, do custom form, aqui passar via props aqui pro meu... passar a variável pro componente filho, passar essa função para o componente filho, para que eu consiga ser acessado aqui no meu componente Py. Senão ele não funciona, tá?
Então vamos fazer isso aqui já de uma vez. Deixa eu deixar assim um tempo para vocês copiarem essa parte aqui do handle change. E aí eu vou colocar aqui para vocês essa parte do handle change, passando a função handle change lá para o meu componente. Então eu venho aqui dentro do custom input, abaixo aqui do handle change, eu poderia colocar o required, só que eu acho que o required teria que vir antes, assim. Só que como eu vou fazer isso depois, vou gravar um videoaula para mostrando como vocês fazem essa questão do required, eu vou deixar do jeito que está aqui sim. Da mesma maneira eu vou colocar no e-mail e no password. Então aqui a gente tem a função de login. Então, a gente está fazendo a função de login, eu até retirei aqui o nome, né? Vocês podem ter visto aí anteriormente. Agora que a gente já está passando essa função para cá, a gente tem que ir lá no nosso componente, né? Nosso componente para a gente fazer as mudanças aqui no custom input, tá? Aí agora a gente tem que vir aqui e colocar essa variável aqui no const, né? No handle change. Handle change. E aqui também, dentro do input, a gente tem que fazer aqui um onChange. Aí toda vez que alterar a informação do input, né? Toda vez que alterar a informação do input com onChange, vai chamar essa função handleChange, que foi passada aqui por parâmetro aqui, pode ser considerado parâmetro, não sei qual que é o nome exato em React para isso. Eu falo passar via props, né? A gente passou via props aqui essa função handleChange e ela vai chamar ela lá no login pra gente. Aí vocês podem até colocar para a gente conseguir visualizar que realmente está, à medida que você vai digitando, a gente pode colocar aqui um console log i.target.value para a gente ver que à medida que a gente vai digitando, vai aparecer lá no console log essas informações aqui que a gente está digitando, tá? Deixa eu colocar aqui, que eu tenho que mudar o tipo aqui para... Beleza? Isso. Aí agora a gente precisa fazer a nossa função aqui, modificar aqui o nosso form para que na hora dele enviar, ele executar uma função que vai comunicar com a nossa API, tá? Vamos fazer isso agora. A partir do momento que a gente tiver tudo isso pronto, a gente vai fazer um formulário bem simples, o mais simples possível, só que não está com essa questão da reatividade da validação do formulário. Existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Você pode fazer, à medida que dá o submit, validar o formulário e mostrar um pop-up na tela, ou à medida que você criar uma constante aqui, a partir do momento que as duas variáveis do handle change estão válidas, só que a validação de e-mail é um pouquinho diferente, entendeu? Então, vou deixar isso para uma outra aula, qualquer coisa eu coloco isso nos conteúdos extras do treinamento, tá bom? Vamos lá, a gente já colocou aqui o handle onSubmit no form, handle submit dessa vez, que a gente já colocou o handle change, e a gente vai fazer o handle submit. Basicamente esse submit eu estou usando o fetch, tá? Não é que eu não gosto do Axios, eu até prefiro o Axios para fazer, mas como tá na documentação oficial do React o fetch, dentre outras coisas, você vai achar muito conteúdo com fetch, mais conteúdo com Axios do que com fetch, mas é maneiras mais simples que a gente tem usando RxJS para a gente fazer uma requisição mais simples o possível para a nossa API. Existe como fazer toda essa função com uma linha só? Existe uma maneira de fazer isso aqui com uma linha só.
Só que a vantagem aqui de utilizar o RxJS é que você vai ter toda essa questão aqui do then, e aí ele vai, por exemplo, vai colocar setar o token, se a resposta for um sucesso, vai parsear para JSON, que isso aqui também é uma coisa que o Axel faz de forma automática. E aí eu acho assim, pra gente que está aprendendo, então é bom a gente aprender com a documentação oficial, e eu consegui esse fetch na documentação oficial, tive como base, alterei claro que eu alterei o header aqui. Então basicamente aqui faz uma fetch de post, né? O método é post, mandando um post para a nossa API, para o Outlogin. E aí ele vai fazer tem que fazer esse Springify aqui, que no caso existem outras maneiras de você fazer isso sem precisar fazer o Springify do data, que é o nosso, essa função JSON aqui que a gente criou aqui do nosso hooks, tá? Então tá acessando essas duas variáveis, passando ela para JSON. Aí passa ela para JSON e a gente continua e a gente envia essa requisição com essas informações do password e do e-mail para fazer a autenticação na API. É só mais uma coisa, depois que a gente faz a autenticação, a gente vai vir para this prop push e aí a gente vai mudar a rota para o profile page, tá? Profile page aqui. E aqui dentro do Create Teams, vocês podem identificar que aqui dentro do index tem as rotas aqui, que elas podem ser alteradas, criadas novas rotas, novas páginas. E a gente está usando o template, então a gente tem aqui as rotas, vai para esse profile page aqui, tá? Outra coisa aqui que a gente vai fazer aqui, a gente tem que estar com a nossa API rodando, entendeu? Então eu estou disponibilizando para vocês a API e as instruções. Eu gravei uma videoaula sobre as instruções de como fazer essa API rodar, instalar o MongoDB. Então está isso nos conteúdos extras. Nos conteúdos extras, no início das aulas eu expliquei isso aí. E a gente vai fazer aqui o teste e vai para. Aí a gente tem que abrir o terminal, né? Claro que a gente tem que abrir o terminal aqui e rodar a aplicação. Tá demorando um pouquinho aí para executar aqui o sistema no terminal. Eu já executei ele aqui, ele tá aqui rodando aqui pra gente, tá? Faltou alguma coisa aqui no card, no button. Eu vou deixar assim mais organizado assim, fica um pouco mais organizado aqui pra gente conseguir visualizar, tá? Então, isso aqui teria que ficar um pouquinho indentado. E aí a gente coloca aqui type igual a submit. Por que eu tenho que colocar isso aqui? Para que dentro do form ele saiba que ele tem que executar o submit, que vai ser executar essa função handle submit, tá? Então aqui, ó, on submit, handle submit, ele vai dar o submit no formulário. Eu vou salvar aqui, ele vai compilar de novo a nossa aplicação e aí a gente vai testar aqui. Vocês podem perceber aqui no console log que à medida que você vai digitando aqui, ele vai fazendo aquela função reativa que eu expliquei para vocês. Então, para que funcione essa função também, é importante para vocês, eu passarem algumas informações para vocês, já deixar um usuário gravado lá no banco de dados para que a gente consiga fazer esse login, tá? Tá demorando um pouquinho aí para executar aqui o sistema no terminal. Eu já executei ele aqui, ele tá aqui rodando aqui pra gente, tá? Faltou alguma coisa aqui no card, no button. Eu vou deixar assim mais organizado assim, fica um pouco mais organizado aqui pra gente conseguir visualizar, tá? Então, isso aqui teria que ficar um pouquinho indentado. E aí a gente coloca aqui type igual a submit. Por que eu tenho que colocar isso aqui? Para que dentro do form ele saiba que ele tem que executar o submit, que vai ser executar essa função handle submit, tá?
Então aqui, ó, on submit, handle submit, ele vai dar o submit no formulário. Eu vou salvar aqui, ele vai compilar de novo a nossa aplicação e aí a gente vai testar aqui. Vocês podem perceber aqui no console log que à medida que você vai digitando aqui, ele vai fazendo aquela função reativa que eu expliquei para vocês. Então, para que funcione essa função também, é importante para vocês, eu passarem algumas informações para vocês, já deixar um usuário gravado lá no banco de dados para que a gente consiga fazer esse login, tá? Então eu vou deixar aqui, já vou fazer a minha logar aqui. Isso é uma senha, não é a minha senha que eu uso normalmente, tá? Isso aqui é a senha que eu uso para teste. E a gente vai fazer o login. Vocês podem perceber aqui que ele fez o login e deu um erro aqui, mas vocês podem perceber que ele recebeu aqui o nosso token e o usuário também aqui. Salve galera, desculpe aí por interromper o vídeo, a gente teve um erro aí, eu vou mostrar para vocês por que aconteceu esse erro e qual foi o problema e como eu fiz para resolver, tá? Vocês podem ter percebido que eu gravei a aula de cadastro depois de eu ter gravado a aula de login, que eu vi que não ia dar continuidade no treinamento se eu não criasse a aula de cadastro primeiro, entendeu? E então eu comentei lá com vocês que na questão da rota, aqui do history e da rota, eu tenho um probleminha de versão, que eu usei um código de uma versão mais atual do React e o código não funcionou nessa versão mais antiga. Então, muito importante isso aqui, viu, gente? Se você estiver com problema, vocês têm que conferir essas versões aqui do React. Eu disponibilizei o arquivo base aí com a mesma versão que eu estou fazendo das aulas. E vocês devem continuar a aula se vocês estiverem tendo problema com essa mesma versão. Principalmente essa versão aqui do React Doom, React Router Doom 5.0.1. E como eu fiz para resolver o problema? A primeira coisa que eu fiz, eu vim aqui no index. Basicamente a gente vai comentar esse arquivo aqui. Eu tinha feito, mas eu tinha feito aqui em outra versão, já tinha resolvido o problema, entendeu? Então a gente vai fazer aqui um import. Vai manter esse history aqui, tá vendo? Mantém esse history. E vai fazer um import do history aqui antes do render. Não vai precisar mais isso aqui. E aí a gente, dentro do arquivo history, aqui dentro do src, a gente vai criar um arquivo history.js. Aí dentro desse arquivo history, a gente vai criar o browser history. Beleza? Criamos. Vamos um zoom aqui. Beleza, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, dentro do arquivo index, eu tiro aquele arquivo que eu tinha do history. E lá no login page, dentro do login page, lá no login page, a gente vai importar o history. Importar o history. Beleza, importou o history. E agora a gente vai conseguir fazer com que aí a gente vai colocar assim history, que vocês lembram que estava assim props.history, não é assim, isso aqui na verdade o props tinha que ter isso aqui tinha que ser um component, né, para ter o props aqui. Mas você vê que a gente tem o props, a gente não tem o history. Mas basicamente isso aqui era uma outra versão que eu tinha do código que funcionava assim. E na verdade esse código não era uma function, era um component, um React component. Aí beleza. Estamos aí e agora ficou da gente fazer aí essa parte. Vamos pôr para rotar, né? Nossa. Eu tenho que pôr para rodar isso aqui. React Start. Yarn Start. O Yarn Start. E aí a gente vai fazer um Yarn Dev aqui.
Open Terminal. E Yarn Dev. Eu fechei as janelas, por isso que aconteceu isso. Agora, eu estava pensando numa maneira da gente fazer que o form, ele, o register form e o login form, ele fique habilitado ou desabilitado conforme a gente vai digitando. Então, vou tentar fazer isso aqui rapidinho aqui para vocês, para a gente finalizar a aula. Basicamente, eu estava pensando aqui no seguinte. Dentro do handle change, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode verificar o seguinte. Fazer o seguinte. If. Eu vou tentar fazer aqui e depois eu mostro para vocês. Porque aí vai ficar mais fácil. E aí a gente faz com que o form fique reativo do que eu fazer um live coding aqui e gerar o erro novamente igual nessa aula, que aconteceu nessa aula. Eu prefiro fazer aqui e aí a gente termina a gravação da aula com esse form reativo. Vou fazer só aqui no login, tá? Depois vocês aplicam aí na página de register, tá? E aí na próxima aula a gente vai só listar os produtos. E aí vai finalizar essa parte do curso gratuito. E aí na aula bônus vai ter várias coisas na aula bônus que eu vou dar para vocês aí na aula bônus que a gente vai gravar. E vou passar minhas informações, meus contatos. É isso aí. Eu vou fazer essa parte do form reativo, assim, vou verificar se ele preencheu o dado no nome, no e-mail, e aí vou habilitar o botão de login. Só para finalizar aí a aula, vou dar um zoom aí. Eu consegui fazer aqui essa parte do form reativo. Basicamente você passa aqui um disable no button. Aí eu coloquei flag disabled. Eu coloquei o nome flag disabled. Não é assim. Não é bom você ficar dando nome. Não é uma boa forma de programação, colocar nome de flag não sei o que. Geralmente, se você for fazer um code challenge, não coloca flag não, porque o pessoal não gosta muito de ficar falando de flag. Mas eu entendo que o flag é uma maneira de você criar alguma coisa que vai te ajudar a programar ou fazer uma determinada ação, um set true false para um. Então eu crio um hooks aqui, setei o estado dele para true, ou seja, ele vai ficar desabilitado. Depois eu fiz uma função que eu verifico dentro do handle change. Eu vou verificar, eu vou verificar se o e-mail está preenchido, se preencheu alguma coisa no e-mail, preencheu alguma coisa. Aqui ainda não é o ideal isso aqui não, tá? Deixa eu tirar isso aqui e tirar isso aqui, tá? Não precisa disso aqui, tá? Aí depois vocês fazem aí essa parte no register, tá? Lembrando que você tem mais um dado. O ideal aqui seria que a gente validasse o e-mail e validasse o password, tá? Então pode fazer mais validações aqui para saber se o valor mínimo, só que, por exemplo, se o valor só pode password acima de 10 caracteres, você teria que fazer isso aqui no handle submit, tá? Não aqui no handle change. Beleza? Aí de qualquer maneira fica aí a dica, né? Tipo assim, você teria que verificar, por exemplo, se o password tem mais que 10 caracteres, ou se o e-mail se ele está digitando realmente o e-mail. Tem outros tipos de validação. Estou fazendo uma validação mais simples. Caso vocês tenham necessidade de fazer uma coisa mais bem elaborada, eu posso passar para vocês depois. Então,
eu já até já tá rodando aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí eu vou voltar lá para... Só que tem um problema. Tanto aqui, eu não tô tratando... eu não tô tratando... Aqui não pode ficar aqui o push. Teria que ficar aqui dentro. Depois do session storage. Porque eu não posso ir se ele der algum erro, entendeu? Ele não pode fazer o history push, então eu coloquei ele aqui. Deixa eu dar um zoom maior. Ficou muito zoom e eu não consigo. Ficou difícil para mim. Então, eu sei que fica um pouco pequeno, mas é isso. Eu vou deixar um espaço aqui que fica melhor. Deixa eu deixar ele já configurou aí pra gente. Quando você faz só um if else assim, existe outra maneira de fazer também. Só que eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para quem quiser, tiver interesse, tomar conta do curso mais avançado, explicar como que a gente pode refazer isso aqui de uma melhor prática, tá? Existe uma maneira de você fazer isso aqui sem if else. Depois que a gente passou aqui, se ele entra aqui, ele pegou o token. A gente tem que saber se ele tem um token ou não. Vamos ver se está dando certo, se vai funcionar. Isso aqui, porque isso aqui é uma parte importante que se ele não pode entrar no profile page se ele não tiver pegado o token. Então vamos voltar lá para o login. Eu já tenho um login válido aqui. Vocês podem perceber que está desabilitado. Mas se eu coloco a minha senha, vou dar um inspect, ver o que está acontecendo, ele habilitou o botão. Eu vou dar aqui um console. Ele logou. Ele passou. Deu certo. Só que agora eu vou voltar no login e vou digitar uma senha errada. Ele vai habilitar o Get Started. Teoricamente ele não poderia ir pro... Tá vendo? Quando a gente dá 404, ele não poderia entrar aqui no DEM e passar. Então, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte. Fazer um if aqui. If. Será que se a gente colocar assim, if data.token, ele vai? Vamos ver aqui. Vou voltar lá. Eu posso deixar isso para a próxima aula quando eu for fazer a lista de produtos, que aqui na landing page a gente tem a lista de produtos, entendeu? Eu fiz aqui uma lista de produtos, mas vocês podem ver que ele não está conseguindo autenticar. Ele fala, tá dando unauthorized. GWT malformated. Eu teria que ver aqui no header o que tá. Não tá passando BAR aqui no header, tá vendo? Então, mas isso aqui é uma coisa tranquila de fazer, na próxima aula eu faço. Mas vamos voltar aqui no login, ele não pode ir para a página de... se eu digitar um login errado. Não foi, beleza? Agora se eu digitar o login certo, ele tem que ir para a página de... Beleza? Deu certo. Aí se ele... Tem outras maneiras, né? Tem como você pegar o data aqui, mas se ele trouxer o token, ele vai para o... Existem outras maneiras de você proteger as rotas e várias outras coisas que você vai fazer num curso mais avançado, tá? Então vou deixar aí para vocês essa dica aí para vocês.
que se vocês tiverem... Na aula bônus eu vou falar tudo, na aula bônus eu vou falar mais informações sobre quais cursos eu indico, que não sejam meus, para você melhorar essa questão do React. E na próxima aula eu vou te trocar aqui o redirect para a landing page, e na landing page vai listar os produtos. Provavelmente eu tô com algum problema aqui no meu back-end aqui com o formato do meu token, tá? Das hashes que eu crio para o token, eu tive esse problema antes, então por isso que ele não tá listando os produtos. Mas vamos ver aqui de novo se ele vai listar. Landing page. Agora listou os produtos, tá vendo? Na próxima aula eu ensino para vocês como é que eu fiz essa parte de listar produtos, que é bem tranquilo, não é muito complicado. E se der tempo, dentro das 2 horas que a gente tem no curso da Udemy, eu posso colocar mais coisas, mais funcionalidades, que seria, por exemplo, cadastrar produto e outras coisas, mas de qualquer maneira, na aula bônus, eu vou dar mais informações para vocês, tá bom? Então, não vou prometer que eu vou fazer isso, eu vou gravar essa aula conforme na quantidade de horas que a Udemy permite, e aí eu vou dar continuidade aí no treinamento, vou passar na aula bônus mais informações sobre meu perfil, os cursos que eu tenho disponíveis na Udemy, todos os cursos que eu tenho disponíveis na Udemy, para vocês entrarem em contato comigo aí. Muito obrigado e até a próxima aula.